Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, volte socorrer. No pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, volte socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar. Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa Vida Plena. Eu sou Helena Cristina Grilli e é uma alegria muito grande estar com você aqui pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e pelo YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Estamos começando hoje uma nova temporada do programa Vida Plena. Uma temporada especial, uma temporada construída a partir das perguntas reais da vida. E o nome da nossa nova temporada é Respostas de Deus para a Vida Real.
porque a vida traz perguntas todos os dias e Deus continua trazendo respostas através da sua palavra. Durante todo este mês de junho, vamos conversar sobre situações que fazem parte da caminhada humana. Momentos de dor, momentos de espera, momentos em que as forças acabam, momentos em que precisamos recomeçar. E hoje vamos iniciar essa temporada falando sobre um tema profundamente humano, quando a vida nos obriga a ser fortes. Porque existem situações que ninguém escolhe viver, momentos que chegam sem aviso, notícias que mudam completamente a rotina, os sonhos, os planos e até a maneira como enxergamos a vida. Momentos em que o medo aparece, em que as perguntas surgem, em que o coração silencia diante de algo que nunca imaginávamos enfrentar. E muitas vezes a maior luta não acontece apenas no corpo, acontece dentro da alma. E hoje vamos refletir sobre isso. Vamos falar sobre dor, sobre medo, sobre fé em dias difíceis, sobre o sofrimento que ninguém planejou viver. E também sobre a força que nasce quando descobrimos que Deus continua presente mesmo nos dias mais difíceis da nossa história. E hoje teremos uma participação muito especial. Vamos conversar com Milena, uma jovem de 32 anos que enfrentou um câncer e que vai compartilhar conosco sua caminhada, seus medos, sua luta, sua força e tudo aquilo que viveu durante esse processo. Então fique conosco, o programa Vida Plena está apenas começando. Eu sou Helena Cristina e estou com meu neto Gustavo Gama Bueno. E esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Apenas outro nome pra quem não o conhece, é maldição pra quem só vê um homem. Descrentes são jocosos com quem o santifica. Oh, como dói ouvi-los rir. Pessoas que morrem, pois não o podem negar. Se para alguns queridos o preço é grande, em atribulação, quando meu mundo foi sacudido, a paz me deu e me salvou. O nome torre pra onde eu corro quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança que me agarro. Se desespero me devolve o chão. Se eu cantar na alegria ou em lágrimas na dor, ao chamar o nome Cristo. Se há tristeza em minha alma, pois sei, tenho falhado, a missão do santo nome traz-me graça. Se eu não encontro as palavras que traduzem o quanto eu amo, o seu nome pode explicar. É a resposta, é a canção, ele é a minha salvação. Seu nome é doce, incomparável. Um dia pra este nome, o salvo de todas as nações levantarão as mãos e cantarão o nome. É a torre pra onde eu corro quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança
vez que eu ouço esta canção, eu me emociono. Porque ela fala algo muito profundo. Ela fala sobre um nome que sustenta quando a dor chega, um nome que traz esperança quando o medo aparece, um nome que ajuda a pessoa a permanecer de pé mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E existem situações em que tudo o que a pessoa consegue fazer é justamente se agarrar ao nome de Cristo. Momentos em que as forças diminuem, momentos em que o coração tenta entender como continuar caminhando. E é exatamente nesses momentos que muitas pessoas descobrem que Deus continua sendo abrigo, que Deus continua sendo sustento e que Deus continua sendo esperança. O livro de Jó fala sobre isso. Fala sobre alguém que viu sua vida mudar de repente, mas em meio à dor, continuou buscando permanecer firme. E eu quero agora convidar o Gustavo Gama Bueno para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 diz: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Mesmo vivendo em um momento de muita dor, Jó ainda escolheu permanecer diante de Deus. E existem situações na vida em que a maior força não é entender tudo, é não desistir de Deus no meio da dificuldade. Essa palavra nos faz refletir sobre muitas coisas, porque a vida realmente tem momentos que nos desmontam por dentro, momentos em que o medo aparece, momentos em que a pessoa tenta ser forte, mas por dentro está cansada, angustiada e cheia de perguntas. E talvez uma das maiores lições da história de Jó seja justamente essa: continuar diante de Deus mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. E hoje nós estamos falando sobre isso, sobre os dias em que a vida nos obriga a ser fortes. Vamos ouvir mais uma canção que fala profundamente ao coração. Eu sou Helena Cristina Grilli, estou com meu neto Gustavo Gama Bueno e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Certamente vitória.
Existem momentos em que ser forte, ser corajoso, não significa não sentir medo. Significa decidir continuar mesmo quando a vida se torna difícil. E agora eu quero convidar o Gustavo para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco a cada passo. E às vezes a coragem nasce justamente quando entendemos que não estamos sozinhos. Hoje nós vamos conversar com alguém que viveu exatamente isso. Uma jovem que viu sua vida mudar de repente e precisou encontrar forças para enfrentar dias que jamais imaginou viver. Dias de medo, dias de incertezas, dias em que a fé precisou ser mais forte do que as perguntas. E eu quero receber agora com muito carinho a jovem Milena. Milena tem 32 anos, é casada, é mãe da Ravena e vai compartilhar conosco sua caminhada durante o enfrentamento de um câncer, os desafios que viveu, os sentimentos que enfrentou e tudo aquilo que essa experiência trouxe para a vida dela. Milena, seja muito bem-vinda ao programa Vida Plena. É uma alegria muito grande ter você conosco hoje. E para começarmos nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes e compartilhasse quem é a Milena, além dessa história que vamos conhecer hoje. Olá, eu sou a Milena Mota Crivelli de Andrade, sou filha de Alcides Crivelli Neto e da Jane Crivelli, que me ensinaram valores que carrego comigo todos os dias: fé, honestidade, trabalho e respeito ao próximo sempre. Eu sou esposa do Noel Andrade e mãe da Ravena Helena Crivelli de Andrade, que são as minhas maiores inspiração e a razão de muitas das minhas conquistas. Também sou amiga, profissional e uma mulher apaixonada por pessoas, por desafios e por construir histórias com propósito. Eu acredito que a família, ela é a nossa maior base, que a fé nos fortalece e que o trabalho realizado com dedicação transforma a vida. Acima de tudo, sou uma mulher muito grata a Deus, que valoriza cada etapa da sua caminhada e segue em frente com esperança, determinação e amor em tudo que vai fazer. Essa sou eu, Milena Mota Crivelli de Andrade, tenho 32 anos. É muito bonito ouvir você falar dessa forma, Milena, porque antes da doença existe uma pessoa, existe uma mulher, existe uma mãe, uma esposa, uma filha, uma amiga. Existe uma história inteira que continua existindo além do diagnóstico. E eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo hoje se identificam com isso. Porque quando uma notícia difícil chega, parece que a vida para por alguns instantes. E é justamente sobre esse momento que eu quero conversar agora com você. Milena, quando você descobriu o câncer, como foi receber essa notícia? O que passou no seu coração naquele momento em que a vida mudou de repente? Eu sei que existem experiências na vida que nem sempre são fáceis de revisitar. Mas você se sentiria à vontade para compartilhar conosco como foi descobrir o câncer e o que passou no seu coração naquele momento? Sim, claro. Falar sobre isso é também uma forma de levar esperança para as outras pessoas, né? Eu fui diagnosticada com um tumor chamado digerminoma maligno e ele já estava com 15 centímetros, um tipo de câncer que surgiu de forma totalmente inesperada na minha vida. A descoberta aconteceu assim, após alguns exames médicos, quando eu comecei também a investigar alguns sinais que meu corpo estava apresentando. Receber o diagnóstico não foi fácil. É um momento que traz muito medo, insegurança, incertezas e também muitas perguntas. Mas ao mesmo tempo foi quando eu encontrei ainda mais força na minha fé, na minha família e nas pessoas que também estiveram ao meu lado. Eu enfrentei cirurgia, sessões de quimioterapia e dias desafiadores, mas eu nunca deixei de acreditar que Deus estava cuidando de cada detalhe, estava cuidando de mim e cada etapa dessa caminhada que eu estava vivenciando.
Hoje eu vejo que essa experiência foi como uma das maiores provas de superação da minha vida. Ela me ensinou a valorizar cada dia, cada conquista e cada momento ao lado das pessoas que eu amo e também das novas pessoas que eu me permiti conhecer. Eu costumo dizer que tenho 2 datas de aniversário. A do meu nascimento, que foi dia 25/5/94, né? E quando eu toquei o sino da minha última quimioterapia, que foi dia 14 de abril de 2025. E foi o dia que eu celebrei não apenas o fim de um tratamento, mas de um verdadeiro renascimento. E se eu puder deixar uma mensagem, é que nunca devemos perder a esperança, a fé em Deus, o amor e a vontade de viver. São forças extraordinárias, mas sempre Deus acima de qualquer coisa. E confiar nos planos dele na nossa vida. Ouvindo você falar assim, Milena, a gente percebe que existem dores que transformam completamente a maneira como uma pessoa enxerga a vida. Porque depois de uma experiência assim, muitas coisas deixam de ter importância e outras passam a ter muito mais valor. E é muito forte quando você diz que tem 2 datas de aniversário, a do seu nascimento e o dia em que terminou a quimioterapia. Porque isso mostra o tamanho da batalha que você enfrentou. Mas existe algo que muitas vezes as pessoas não enxergam. As pessoas costumam ver a superação, veem a força, veem a vitória, mas quase ninguém vê os bastidores da dor. E é justamente sobre isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. Milena, o que ninguém viu da sua história? O que as pessoas não imaginam sobre tudo aquilo que você viveu durante esse processo? Bom, o que ninguém viu da minha história foram os medos, as dores, né, intensas. Eu sempre procurei mostrar mais assim a força que eu tinha, a fé que eu tinha de passar por aquilo. E às vezes eu escondia os momentos ruins, igual reações que eu tive de medicamento, as lágrimas, né, a saudade, como eu me tratei fora, a saudade que eu tinha da minha filha, da minha família, da minha rotina. Então, assim, ninguém viu sobre isso, né? Às vezes que eu sentava no chão, que eu chorava, o medo, que eu não posso negar que eu senti medo às vezes. Então, acho que isso foi uma das coisas que ninguém viu. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis de qualquer sofrimento, as dores que ninguém vê. Porque muitas vezes as pessoas enxergam apenas quem está tentando ser forte, mas não enxergam as lágrimas escondidas, as noites difíceis, o medo silencioso, a saudade, a angústia. E existem dores que acontecem dentro da alma e quase ninguém consegue perceber. E eu acredito que em momentos assim, muitas pessoas também vivem uma luta espiritual muito profunda, porque junto com a dor vem as perguntas, vem os silêncios, vem os momentos em que o coração tenta entender o que Deus está fazendo. E eu quero te perguntar sobre isso agora, Milena. Em algum momento, Deus pareceu em silêncio para você? Houve algum momento em que você perguntou, Deus, onde o Senhor está? Por incrível que pareça, desde quando eu descobri o meu diagnóstico, eu nunca me questionei sobre Deus. Eu sempre só falava assim para mim. E com Deus eu falava assim, Senhor, se eu estou passando por isso, se o Senhor colocou isso no meu caminho, na minha história, eu tenho certeza que tem um propósito muito grande. Mas me dê forças para passar. Eu estou com medo. Eu sinto medo, mas eu tenho fé que eu vou passar, eu vou vencer e que o Senhor está comigo. Então eu nunca questionei, eu nunca falei assim, Deus, onde está você agora? Por que eu estou passando por isso? Isso não chegou, por incrível que pareça, assim, que eu acho assim, a gente se questiona muito, né? Mas desde o primeiro momento, eu sempre fui aquela pessoa que sempre falei assim, Senhor, se você colocou isso no meu caminho, eu sei que tem propósito. E se tem propósito, eu sei que o Senhor está comigo. Mas tô com medo, tô preocupada, então tira de mim, que era o que eu falava. Inclusive tem um hino que eu escutava muito, eu escutava ele assim,
mais de 20 vezes no dia. Eu não dava nem tempo de respirar para mim. Eu acabava, eu voltava, acabava, eu voltava. Que é aquele que é tudo sobre você, que fala, então me tira o medo. Então, assim, era o que eu falava muito para Deus, me tira o medo, não deixa o medo me cegar, não deixa o medo... Então, assim, era exatamente sobre isso. É muito forte ouvir isso, Milena, porque muitas vezes as pessoas pensam que fé é nunca sentir medo. Mas a verdadeira fé aparece justamente quando o medo existe, e ainda assim a pessoa continua confiando em Deus. E eu achei muito bonito quando você disse: Deus, se isso foi colocado no meu caminho, existe um propósito, mas me tira o medo. Porque existem batalhas em que o coração não precisa apenas de respostas, precisa de força, precisa de esperança, precisa sentir que Deus continua perto mesmo nos dias mais difíceis. E durante todo esse processo existiu uma canção que marcou profundamente a sua caminhada, um hino que falava ao seu coração nos momentos de luta, tratamento e quimioterapia, e é exatamente essa canção que nós vamos ouvir agora. Eu sou Helena Cristina Grilli e hoje estou com a nossa convidada Milena e com meu neto Gustavo Gama, e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, quem vai? Eu vou subir o monte e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto
me fazem entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você. Que canção profunda! Ela mostra exatamente aquilo que muitas pessoas descobrem nos momentos mais difíceis da vida. Que Deus continua presente, não apenas nos dias tranquilos. Que Deus também está presente nas tempestades. Deus está presente no medo. Deus está presente nas lágrimas. Deus está presente nos processos que ninguém gostaria de viver. E talvez uma das frases mais fortes deste hino seja justamente: então me tira o medo. Porque existem momentos em que o coração não pede riquezas. Tem momentos que o coração não pede respostas ou explicações. Pede apenas forças para continuar. E ouvindo toda a sua história, Milena, fica claro que esta caminhada transformou muitas coisas dentro de você. Transformou sua maneira de enxergar a vida, as pessoas, o tempo, a fé. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar agora. O que toda essa luta te ensinou? E o que você aprendeu sobre fé na vida real? O que a luta me ensinou? O que eu aprendi sobre a fé na vida real? Então, a fé que eu tinha de que eu ia passar por isso era muito grande. E eu passei assim, real. Eu tinha uma fé tão grande, eu sentia assim uma paz tão grande no meu coração, que eu ia passar por aquilo, em que eu tinha fé que todos os meus exames iam dar certo. Eu sempre coloquei isso. Eu não tinha aquele, por exemplo, eu terminava as sessões de químio, eu não sentia aquela preocupação. Pelo contrário, eu sabia que os exames iam dar tudo positivo, ia dar. Eu tinha uma fé muito grande de que Deus colocou aquilo no meu caminho e que eu tinha que eu tive isso traçado na minha vida, né, na minha história de vida, mas que também eu iria passar por aquilo, porque eu sentia que Deus estava trabalhando na minha vida. E tanto que eu falava para o meu esposo assim, quando eu terminar isso, eu preciso contar para as pessoas o que Deus está fazendo na minha vida. Então assim, eu tinha uma fé tão grande que eu ia sair daquilo, que eu ia passar por aquilo. E a fé me movia todos os dias para me levantar cedo, para me enfrentar as batalhas dentro do hospital e tudo mais. Isso é muito bonito, Milena, porque muitas vezes as pessoas imaginam que fé é nunca sentir medo, nunca chorar ou nunca se abalar. Mas a fé na vida real é exatamente isso que você acabou de descrever. É levantar cedo e continuar lutando mesmo nos dias mais difíceis. É encontrar paz no meio de uma batalha. É continuar acreditando mesmo durante um tratamento. E eu achei muito forte quando você disse que já falava para o seu marido que um dia você iria testemunhar tudo aquilo que estava vivendo. Porque isso mostra que mesmo dentro do processo da dor, já existia esperança no seu coração. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas precisam ouvir hoje. Que a fé não tira necessariamente a luta, mas ela dá força para atravessar a luta sem perder a esperança. E depois de tudo que você viveu, depois de tantas transformações, aprendizados e batalhas, quem é a Milena hoje? A Milena de hoje é uma mulher muito mais forte, mais grata e muito mais consciente do valor da vida. Depois de tudo que eu passei, eu aprendi a valorizar os pequenos momentos, a presença da minha família, dos amigos e a importância de viver um dia de cada vez, desacelerando. Eu entendi também que existem coisas que não podemos controlar, mas podemos escolher como enfrentá-las. Hoje eu sou uma mulher com uma fé ainda mais fortalecida. Deus fez uma obra tão linda na minha vida e também na vida da minha família. Em meio a tantas dificuldades, eu pude sentir seu cuidado, seu amor e sua presença em cada etapa dessa caminhada. Eu acredito que fui escolhida por Ele para testemunhar seu amor, a sua misericórdia e os milagres que Ele realizou em
nossa história. Por isso, sinto que eu tenho uma missão de compartilhar esperança, fé e encorajamento com outras pessoas que estejam enfrentando os desafios. As dificuldades não me definiram, mas me transformaram. Elas me ensinou a ser resiliente, a confiar nos planos de Deus e a enxergar a vida com outros olhos. Hoje, a Milena é uma mulher que segue em frente com um sorriso de gratidão, celebrando cada novo dia como um presente de Deus. Uma mulher que carrega cicatrizes, mas acima de tudo ela carrega testemunhos, ela carrega aprendizados e a certeza de que Deus continua realizando coisas maravilhosas na vida daqueles que confiam nele. Milena, a sua história hoje falou profundamente ao coração de muitas pessoas e eu não tenho dúvidas. Tenho certeza que existem ouvintes nos acompanhando agora que estão vivendo situações parecidas com aquelas que você enfrentou. Pessoas que receberam um diagnóstico difícil, pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão tentando encontrar forças para continuar. E também familiares que sofrem juntos, que cuidam, que oram, que choram escondidos e que muitas vezes tentam ser fortes o tempo todo. Por isso, antes de encerrarmos nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma palavra especial para todas essas pessoas. Que mensagem você deixaria hoje para quem está enfrentando uma enfermidade? E qual mensagem você deixa para as famílias que estão caminhando ao lado dessas pessoas? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para todas as pessoas que estão enfrentando uma enfermidade, e especialmente aquelas que estão passando pelo tratamento do câncer, ou que acabou de receber um diagnóstico de qualquer outra enfermidade. Eu sei que existem dias difíceis, momentos de medo, dúvidas e também de muitas incertezas. Eu também passei por isso, mas eu aprendi que mesmo nos dias mais desafiadores, precisamos confiar em Deus e nos planos que Ele tem para a nossa vida. Nem sempre entendemos o propósito das lutas que enfrentamos, mas Deus, Ele continua cuidando de nós em cada etapa da caminhada. Por isso, não percam a fé. Confie no tratamento, na equipe médica, no apoio da família, mas acima de tudo, confie que Deus está no controle. Cada etapa vencida merece ser celebrada e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar. E aos familiares, eu deixo um agradecimento e também um pedido. Continue sendo presença, acolhimento e força. Muitas vezes, um abraço, uma palavra de incentivo ou simplesmente estar do lado de quem está lutando faz muita diferença. Eu sou a prova de que é possível atravessar a tempestade e continuar acreditando na vida. Tenha fé, tenha coragem e também muita esperança. Acredito que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos medos e que mesmo diante das maiores dificuldades, Ele nos fortalece e nos conduz para dias melhores. Nunca percam a esperança. Os dias melhores, eles chegam. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir.
caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre eu sou, Senhor. Tens feito em mim. Tens findado meu viver. Dar-te Senhor. Um milagre, Senhor. Um milagre, Senhor. Milena, eu quero agradecer muito pela sua presença aqui no programa Vida Plena. Obrigada pela coragem de abrir o seu coração e compartilhar uma parte tão profunda da sua história conosco. Eu tenho certeza que hoje muitas pessoas se sentirão acolhidas, fortalecidas e representadas através das suas palavras. Porque quando alguém fala com verdade, com fé, com sensibilidade, vidas são tocadas. Obrigada por nos lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua trabalhando, sustentando e escrevendo novos capítulos na nossa história. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua família e tudo aquilo que Ele ainda tem para realizar através do seu testemunho. Foi uma alegria muito grande ter você conosco hoje no Vida Plena. E eu tenho certeza que tudo aquilo que vivemos hoje neste programa já falou profundamente ao coração de muitas pessoas. Cada palavra compartilhada aqui, cada experiência contada, cada reflexão, cada versículo, cada hino que ouvimos nesse dia, tudo isso foi uma forma de Deus alcançar vidas, fortalecer corações e trazer esperanças para pessoas que talvez estejam vivendo momentos difíceis. Porque muitas vezes Deus fala justamente através das histórias, das experiências e dos testemunhos. E agora, depois de tudo que conversamos hoje, eu quero convidar você que está nos ouvindo para juntos falarmos com Deus. É hora de falar com Deus em concordância. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse dia nós queremos colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que estão enfrentando enfermidades, pessoas que receberam notícias que mudaram suas vidas, pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão cansadas emocionalmente, cansadas fisicamente e cansadas espiritualmente. Pai, visita agora o hospital, visita cada casa, visita cada quarto, visita cada coração aflito neste momento. Senhor meu Deus, fortalece aqueles que estão lutando contra doenças, fortalece aqueles que estão lutando contra dores que muitas vezes ninguém consegue ver. Meu Pai, dá força para continuar, dá esperança para não desistir, dá paz para corações que estão angustiados e com medo.
Pai, nós também colocamos diante do Senhor os familiares, as mães, os pais, os filhos, os esposos e esposas e todos aqueles que sofrem junto com quem está enfrentando uma enfermidade. Meu Senhor, sustenta cada família, fortalece também aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados, aqueles que já não conseguem mais enxergar saída, que hoje eles possam sentir o cuidado, que hoje eles possam sentir o amor, que hoje eles possam sentir a tua presença, meu Senhor. Que a fé seja renovada, que a esperança renasça e que cada pessoa que ouviu este programa hoje possa entender que o Senhor continua presente mesmo nos dias mais difíceis da vida. Meu Senhor, meu Jesus Cristo, nós entregamos tudo em tuas mãos e agradecemos por mais este programa. Agradecemos pela vida da Milena e pela vida de sua família, e nós entregamos e confiamos tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Tem fé em Deus, em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém e pode ouvir em seu amor do pequeno neném chorar. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Quero agradecer com muito carinho a todos os ouvintes que estiveram conosco neste dia. Obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho e por permitir que Deus falasse ao seu coração através deste programa. Hoje iniciamos oficialmente a nossa nova temporada, Respostas de Deus para a Vida Real. E no próximo domingo estaremos juntos novamente com mais um tema especial, mais reflexões e mais respostas da Palavra de Deus para os desafios da vida. Nunca se esqueça, mesmo nos tempos difíceis, Deus continua presente. E quando a vida nos obriga a ser fortes, Ele continua sustentando cada passo da nossa caminhada.
Quero agradecer também a Milena por compartilhar conosco sua história com tanta verdade, coragem e fé. E agradecer ao meu neto Gustavo Gama por mais uma vez estar comigo neste programa tão especial. Eu quero convidar você para continuar acompanhando o programa Vida Plena também pelas nossas redes sociais. Vocês nos encontram no Instagram, a página Helena Cristina Grilli e a página Inspirar Pessoas. No Facebook, Helena Cristina Grilli. E no YouTube, nosso programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança. Envie este programa para alguém que esteja passando por momentos difíceis. Esteja conosco todos os domingos pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9, das 12 às 13 horas, horário de Rondônia, das 13 às 14 horas, horário de Brasília. Eu sou Helena Cristina Grilli, estive com meu neto Gustavo Gama Bueno e com Milena Mota Crivelli de Andrade. E este foi o programa Vida Plena, porque Deus escreve histórias. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada e até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.